Bom, boa noite. Então, no terceiro bloco do nosso programa sobre liberação das drogas, né, fiz uma pergunta para o tenente Fábio, né, o que, na opinião dele, é mais prejudicial à sociedade, né, de uma maneira geral, se o consumo de drogas em si ou o tráfico de drogas e aquilo que acarreta o tráfico de drogas. Primeiramente, boa noite, agradecer a oportunidade. É uma pergunta simples, né, que você fez, né? Tranquila. Mas o interessante sobre isso, né, que, por exemplo, hoje em dia é possível a gente mensurar, né, com o valor, né, monetário que o tráfico internacional de drogas gira, né, mexe. São 850 bilhões de dólares, né, que o tráfico internacional move pelo mundo. Só que nós não conseguimos mensurar o grau, né, de sofrimento das famílias, né, que tem aí envolvimento com problemas, né, relacionados ao uso abusivo, né, e ao vício, né. Então, a sua pergunta ela parte mais ou menos por aí, né. Muitas vezes a gente consegue mensurar os danos, né, o índice de homicídio, os quilos, né, apreendidos, etc., né, relacionado ao tráfico de drogas. Conseguimos mensurar também até o número de usuários, etc. Mas nós não conseguimos mensurar esse dano, né, esse dano social, moral, né, psíquico, que as famílias, né, e também o próprio usuário, ele sofre, né, vamos dizer assim, né. E eu diria que, em relação ao usuário, um problema mais grave do que o próprio uso, né, é a questão América Latina como um todo, mas eu vou falar do Brasil, que é a questão da desigualdade social, né, envolvida numa sociedade consumista, né, que isso aí já é geral. Então, quando a gente tem esses fatores, né, a desigualdade social e também essa questão da sociedade consumista, o tráfico de droga ele se implanta como uma luva, né, porque hoje em dia o adolescente, né, de baixa renda, ele quer ter o mesmo celular, o mesmo tênis, a mesma bermuda, a mesma roupa que um cidadão aí vamos dizer assim, de uma segurança financeira melhor, né? E como ele não encontra esses meios, né, o que tem mais próximo dele ali é o tráfico de drogas, né? O que é interessante, né, trazer um pouco mais de praticidade, né, para a nossa fala, é que aquele traficante de drogas esperto, ele não usa drogas. Olha que coisa interessante, né? Porque o próprio traficante que vive da venda da droga, ele sabe do dano, né? Então, é uma realidade que a gente pode enxergar ela por vários aspectos. Existem aquelas drogas, né, que são tidas como as drogas de elite, né, e as drogas mais, vamos dizer assim, ligadas à comunidade carente, né, como o crack, né, que é a mais famosa delas, né? E quase toda grande cidade hoje, né, toda grande metrópole tem lá a sua Cracolândia, né? Então, essas são aquelas realidades, né, que ficam aí e muitas vezes a gente não percebe ou não leva em consideração em relação, quando vai se discutir essa questão da legalização ou não. Mas eu diria que o uso de drogas tem esse problema que envolve a família, né, que envolve a desestrutura familiar, né, no uso, e o tráfico ele já envolve outras questões, como a questão do tráfico de armas, né, a questão da briga entre gangues, né, os índices de homicídios no Brasil são altíssimos, sobretudo devido ao tráfico de drogas, né. Então, a maioria da população que morre, né, por homicídio ligado ao tráfico é a população jovem, adolescente e negra, né? Então, esse que na verdade é um problema das drogas, ele não é só das drogas, é um problema social. Né? Ô, Tenente, e aí, pegando carona nesse seu último comentário, você falou, ó, a questão do tráfico é um dos indicadores que mais impulsionam a violência, especialmente o número de homicídios, né, no Brasil. Talvez legalizando, deixando de existir o tráfico, porque o tráfico existe uma vez que o comércio é proibido, certo? Então, esse não seria um caminho para se reduzir a violência? A gente sabe, por exemplo, né, que o traficante ele resolve boa parte dos seus conflitos à base da violência porque ele não pode recorrer
as vias judiciais, advogados, né? Um traficante, por exemplo, que levou um cano de um consumidor, né? Ele não tem como acionar o PROCON, né? Fala assim, olha, aquele usuário ali está me devendo dinheiro. Então isso acaba deixando o caminho da violência como uma forma de resolver os conflitos. Legalizando, você acha que poderia reduzir o uso da violência? Nós estávamos aqui discutindo antes, né, do início do programa, né? E o Brasil tem essa cultura, né, de querer simplificar a solução das coisas, né? Muitas vezes nós discutimos, estatuto de desarmamento, sim ou não, né? Como se o sim ou não fosse resolver ou não algum problema. E é a mesma questão que eu volto a dizer. A legalização ou não, ela tem que vir junto com ela um pacote, né? Uma política pública séria, né? De controle, né? de investimento, né? Em políticas de saúde, de tratamento do usuário, claro, né? Para que não ocorra essa questão do abuso, né? Uhum. Então, e principalmente a questão de educação de base, né? Que é pouco discutido no Brasil. Está recente na mídia aí, né, os fatos envolvendo menores infratores, né? E a Folha de São Paulo publicou há pouco tempo que 2 a cada 3 menores infratores envolvidos com atos infracionais, eles não possuem o pai, a figura do pai dentro de casa, né? Então, como que seria tão simples assim responder se legalizar ou não vai melhorar a situação? Então, é uma questão muito mais de educação de base, né, familiar, de ambiente, né, do que uma simples autorização ou não. Inclusive, dentro daquilo que a gente conversava antes, né, a questão da violência é um problema complexo. E como a maioria, se não todos os problemas complexos, requerem soluções complexas também, né? Então, é difícil imaginar que, como você está falando, né, uma única solução ou uma única atitude, por exemplo, a legalização, né, vai resolver um problema tão sério e complexo como a questão da violência, né? Beleza. Bom, continuando aqui, queria falar agora especialmente sobre a liberação da maconha, que é a que está mais no nosso meio de discussão atualmente, né? O jornal The Economist, em fevereiro desse ano, argumentou o seguinte, abre aspas, a legalização priva o crime organizado de sua grande fonte de recursos e, ao mesmo tempo, protege e transforma os consumidores em cidadãos honestos. O jornal O Globo, de 2015, abre aspas, o tráfico é um problema maior que as drogas, fecha aspas, afirmou José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que naquele país legalizou o consumo, né, o comércio e o consumo da maconha. E por fim, a revista Fórum, de maio desse ano, disse o seguinte, em ato de desobediência civil histórico, milhares fumaram maconha em plena Avenida Paulista, durante a Marcha da Maconha. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, seria a legalização, pelo menos da maconha, inevitável? Você acha que, a partir dessas constantes manifestações pró-liberação da maconha, você acha algo inevitável de acontecer num futuro próximo? A gente observa que essa discussão em respeito especificamente sobre a maconha, ela tem se tornado mais séria, né, ao longo dos últimos tempos. O próprio ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, né, ele tem um trabalho, ele levanta essa bandeira, né, a respeito da descriminalização. E no Brasil a gente já viu um processo, né, evolutivo nesse sentido, né? A própria lei de drogas ela já trouxe uma mudança em relação a isso, né? Ela já deu um tratamento diferenciado em relação ao usuário e ao traficante, né? Então eu vejo que realmente é uma discussão que tem amadurecido, né, em todos os meios, né? E a tendência realmente parece que vai caminhar para isso, né? É uma discussão em nível no Congresso Nacional, né? E uma lei federal para que a situação mude em relação a essa questão. Mas como eu disse, né, não simplesmente a parte, o brasileiro também tem essa cultura, né, de enxergar sempre as questões sobre o crime, né? Isso é crime, isso não é crime. Sendo que em relação ao problema é muito mais de saúde, né? Então, paralelo a essa questão da criminalização, da legislação que vai regular a criminalização ou não, tem que caminhar junto com isso uma discussão holística, uma discussão que envolva todos os aspectos,
o aspecto de saúde, aspecto de assistência social, né? Por exemplo, para essa discussão aqui, por exemplo, o município, né, ele envolve, né? O cidadão hoje ainda não enxergou essa questão. A gente trata muito o problema das drogas, a gente vê muito bem, hoje já se fala muito da saúde, né, que também não era falado, antes só falava apenas de órgão de segurança pública. Então, por isso que a gente vive essa questão da guerra, do tráfico, por causa disso, com uma cultura que leva em consideração apenas isso. Então, a parte de assistência social que cabe ao município, ela também é fundamental. Entendi. E você concorda, Juliana? Olha, nós já temos, inclusive, essa discussão sendo travada no Congresso Nacional. Existe um projeto de lei visando alterar o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, e essas discussões, houve uma reunião em março, isso pode ser acessado no site do Senado, em cima disso. A discussão ela é multidisciplinar, ela trabalha desde a questão do malefício do consumo imoderado de substâncias até a questão do impacto disso no sistema criminal, desde a redução de pessoas, do número de pessoas encarceradas e de como o encarceramento, como o direito penal sendo utilizado de uma maneira que não seja como a última ratio, que é um princípio fundamental, como isso faz com que nós segreguemos pessoas que em tese não deveriam ser segregadas, voltando naquilo que você falou, de que o consumidor voltará a ser um cidadão consumidor e não será mais um criminoso, e que com isso nós poderíamos resolver uma parte do problema penitenciário que o Brasil tem, e não só solucionar essa questão penitenciária, mas como quebrar mais um ponto daquele ciclo em que o usuário ele é discriminado, passa pela discriminação, ele perde o emprego ele tem problemas familiares, e você transformando esse criminoso em um cidadão de bem, apenas consumidor de uma substância específica, você acaba tendo a possibilidade de quebrar o ciclo da criminalidade, de reduzir a questão da criminalidade. Você quebra a fonte de renda do traficante, e ao quebrar a fonte de renda do traficante, você acaba com o tráfico com isso. Entendi. Bom, antes de encerrar esse bloco, eu queria saber da sua opinião sobre uma recente notícia, né, desse mês ainda, onde o STF, né, ele diz que réu primário que trafica não comete crime hediondo. A gente falou sobre um afrouxamento da legislação, de um modo geral, com relação ao usuário, certo? Uhum. Agora a gente está vendo um afrouxamento da legislação com relação ao traficante, ou pelo menos ao pequeno traficante, certo? Você vê com bons olhos essa mudança na legislação? Olha, eu acho que a primeira coisa que o Brasil tem que estabelecer é um rumo na sua política de tratamento das drogas. Porque o grande problema não está em se liberar ou não liberar nessa situação. O problema está nas decisões contrárias que vêm sendo tomadas nos últimos anos. A população pede um recrudescimento no tratamento. Ao mesmo tempo que a população pede esse recrudescimento no tratamento da questão, nós temos uma lei 11.343 de 2006 que já descriminalizou, se você for analisar do ponto de vista de não haver mais pena restritiva de liberdade para o usuário, o consumo de drogas, a posse de drogas para consumo próprio, ela já foi descriminalizada. Então, você tem esse tratamento diferenciado, você tem a aplicação de penas alternativas para o usuário, mas para um usuário de um produto que continua sendo proibido a produção e o comércio. Esse novo entendimento do STF, ele é interessante no seguinte sentido: você passa agora se você fizer uma análise, mais de 80% das pessoas presas por tráfico de drogas, elas estão com pequenas quantidades, elas não participam, não tem nenhuma comprovação de que elas participam de alguma organização criminosa, e você já estabelece para ela aquele procedimento de crime hediondo como se ela estivesse participando de toda aquela outra situação. Então, eu não digo que vejo com bons olhos o tratamento leve e brando enquanto for crime. Mas a partir do momento em que você conseguir quebrar essa linha do tráfico, com uma legalização, acho que todo esse tipo de problema vai ser resolvido. Entendi. Bom, obrigado. Agora a gente vai para o próximo bloco, onde a gente abre para a pergunta aqui da plateia, né? Então, até o próximo bloco.